Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos novamente, finalmente, para nossa volta de vídeos no YouTube. Bom, eu vou começar hoje com esse vídeo, no dia do meu aniversário, dia 23/3/2022. 22, meu Deus, a gente já tá em 2022. Uma série de livros onde eu vou contar um pouquinho pra vocês o que acontece na história de cada livro da Bíblia. E a gente vai começar com o livro de Josué, de 12 livros históricos. Josué é o primeiro e termina com Esther, mas a gente vai falar de Esther outro momento. Escrito por Josué, desde a morte de Moisés até a morte de Josué, no período de 24 anos, de 1451 a 1427 a.C. E pra gente entender um pouquinho o que acontece na história no livro de Josué, a gente tem que entender um pouquinho do que antecede o livro de Josué. Josué é um dos personagens bíblicos muito importante para o povo de Israel, que levou eles à trajetória de todo o que acontece. E Moisés, como todo mundo já conhece, escolheu Josué para poder liderar, assim como Deus colocou no coração dele. Então Josué liderou o povo após a morte de Moisés. Bom, com a chegada deles na Terra Prometida, Moisés não está mais vivo nesse período. Então, Josué fala pro povo através do que Deus colocou na boca dele. O que eu vou ler para vocês agora tá em 1 Josué 1, perdão, não, no versículo 9. 1:9, Josué 1:9. Não te mandeis eu ser fortes e corajosos, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Bom, eu acho que nessa leitura toda que eu fiz sobre o livro de Josué, esse foi o versículo que mais impactou a minha vida e que mudou um pouquinho da minha história. Até porque Deus sempre coloca palavras aqui na Bíblia que nunca voltam vazias, até porque a palavra de Deus nunca volta vazia. No livro de Josué, a gente tem 4 subtópicos, digamos assim, para facilitar vocês. Eu vou falar para vocês para poder facilitar o que acontece no livro de Josué. Bom, é a entrada na terra do capítulo 1 ao 5, a terra subjugada do 6 ao 12, a terra dividida do 13 ao 22 e a despedida de Josué do 23 ao 24. Bom, Josué, como eu já falei, ele é um personagem super importante depois de Moisés. Na verdade, não tem personagem que não seja importante aqui na Bíblia, claro. Mas Josué, o autor desse livro, o protagonista, entre aspas, até porque o protagonista da Bíblia é Deus, da Bíblia inteira, não só no livro de Josué. E Deus, a gente vê aqui que Deus aparece várias vezes para Josué, assim como ele aparecia para Moisés. Então, toda a sabedoria e todo o conhecimento que tinha em Moisés também passou para Josué, porque ele ia liderar o povo de Israel. Ele que colocou o povo de Israel, que ele também entrou na Terra Prometida juntamente com Israel, depois da derrubada da Muralha de Jericó, no capítulo 6, recomendo vocês lerem. E é super importante, é super legal a gente ver como que as tradições que foram faladas nos livros, no Pentateuco, no livro de Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, e como isso passou para o povo e como que o povo desencadeou tudo isso, como que ele se comportou diante de Josué, como ele se comportou diante da nova terra, como ele se comportou diante de Deus. No decorrer da história, a gente vai vendo, no decorrer dos livros também, a gente vê que aparece os juízes, que foram escolhidos por Deus para poder julgar até o povo de Israel, que não estava cumprindo aquilo que Deus desejava. E em Josué, a gente vê que o povo não estava mais de acordo com o que Deus tinha para eles de verdade. Eles estavam fora dos caminhos de Deus, assim. Mas mesmo assim a gente vê que Deus não desamparou o povo de Israel e não deixou o povo perecer. Em Josué 11, a gente vê o nome, na minha Bíblia pelo menos, o título desse capítulo é As Outras Vitórias de Josué, as outras vitórias do povo de Israel. Até porque Josué era um representante do povo de Israel. Então, aqui fala sobre as vitórias. E Deus volta no versículo 6 do capítulo 11 a falar: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já o terás transpassado diante dos filhos de Israel, os cavalos, já estarás e queimarás os seus carros. Bom, Deus, a gente vê que nunca desamparou o povo, ele nunca deixou o povo perecer. Então, quando ele fala para nós aqui, versículo 9 do capítulo 1,
que ele fala, não, ser fortes e corajosos, não temas, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Então, vai falar esse versículo, pra mim, pelo menos depois que eu li, eu entendo que aqui é meio que uma introdução pro livro de Josué, que a gente entende o que Deus vai fazer pelo povo. Ele vai dar sustento, como sempre deu, ele vai dar amparo, como sempre deu, e ordenou que eles sejam fortes em toda a luta e a batalha que eles tiveram. O livro de Josué é muito interessante, que a gente vê como, principalmente, o agir do povo diante de Josué, que é um novo líder, que eles precisavam encarar, porque Moisés governou muito tempo junto com eles como líder, e eles passaram no deserto para uma terra mesmo, e como eles se comportaram diante disso, é muito interessante a gente ver como que o povo desencadeou, e como a gente vê que o povo é totalmente dependente de Deus, e ele precisa disso, mas o povo, algumas vezes, ele falha, e ele não entende, ele deixa e abandona os caminhos de Deus, sem entender que Deus é realmente aquilo que vai trazer força, vai trazer coragem, e vai trazer sustento para a vida deles. Então, tem alguns momentos que o povo dá uma pisada na bola com Deus, digamos assim, mas ele sempre entende, novamente, que Deus é o único e suficiente para a vida deles. Bom, esse foi um pouquinho do livro de Josué para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tô muito feliz, tô muito animada com tudo que Deus vai fazer neste ano aqui no YouTube, em outras redes sociais também que a gente vai estar postando. Mas vou deixar aqui o versículo novamente para vocês. Josué 1:9. Não tu mandeis eu ser fortes e corajosos, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Então, entenda você também que Deus é suficiente na sua vida, não importa os caminhos que você queira traçar, entenda que o dele é mais alto e é soberano na tua vida. Então, mesmo que Deus esteja agindo nas escondidas na sua vida, sempre procure, porque Deus está agindo na sua vida, e isso é... Assim, a gente não pode falar que Deus não tá agindo na nossa vida, porque Ele sempre tá. Se você tá respirando e se você tá vendo esse vídeo, é porque Deus tá cuidando de você, amém? Então, toda dificuldade que você enfrenta, não deixa isso transpassar na sua vida e não abandona os caminhos de Deus, porque, Deus, por que isso acontece comigo? Não. Entenda que isso acontece para que Deus seja exaltado na sua vida e para que você entre em um nível mais profundo de comunhão com Ele. Então, ser fortes e corajosos, não temas e não te espantes, porque o Senhor está contigo por onde quer que andes.